Olá, estudantes do 6º ano! Nessa aula nós vamos falar sobre mensagens na arte. Prof. Rutineia, aqui com vocês. Vamos juntos? Então vamos lá! Então, os objetivos da nossa aula. Perceber as mensagens na arte, entender o que é uma arte instalação, né? Então a gente vai falar sobre essas mensagens na arte, que elas estão presentes e independente da linguagem artística, seja música, seja teatro, seja dança, artes visuais, ela vai estar presente. E vamos falar também da arte instalação. Você sabe o que é uma arte instalação? Não? Nunca ouviu falar numa arte instalação? Você já? Ah, que legal, isso aí. Então, arte instalação. Você já visitou alguma instalação? Você que falou que conhece? Ah, muito bem. Então é muito legal, né? A arte instalação é uma arte que vai ocupar um grande espaço, né? Então, instalação é uma linguagem artística contemporânea que utiliza de diversos meios e suportes. Podem ser tecnológicos, ela ocupa um espaço, né? Um lugar. Que pode ser visitado pelo público, que em alguns casos pode até interagir com o próprio artista da obra, né, com a proposta da obra. Então a arte instalação ela vai utilizar diversos elementos do cotidiano ou tecnologias, vai ocupar esse grande espaço e o público vai poder interagir, né, de forma participativa, né, ou não nessa obra de arte. Então, atualmente são utilizados muitos materiais, inclusive objetos do cotidiano, para expressar ideias por meio da arte. Nesse sentido, os artistas Alan Guerra e Neraldo de la Paz trazem ideias interessantes para a proposta de arte instalação. E a gente vai ver essa instalação que eles criaram, né, utilizando elementos do cotidiano. O que é isso? Objetos, coisas que nós temos no nosso dia a dia, né? Eles utilizaram para criar a obra de arte deles. Então, a gente vai conferir, vamos sim. Então, os artistas cubanos, Alan Guerra e o Neraldo de la Paz, criaram esculturas e instalações utilizando retalhos de tecidos e roupas. Olha só, né? Então pegaram objetos aí do cotidiano, coisas do nosso dia a dia, essas roupas, esses retalhos coloridos e criaram essa obra gigantesca, né? Que representando ali um arco-íris, olha que legal, né? Então explorando as cores do arco-íris como mensagem de respeito à diversidade. Então a arte sempre trazendo a sua mensagem, né? E muito importante essa mensagem que eles trouxeram, né? Respeito à diversidade, precisamos e muito. Criaram, né, as guerras e suas motivações propõem reflexões sobre atitudes preconceituosas, né? Então para trazer esse debate sobre preconceito, né? E que a gente precisa muito um mundo mais, né, cheio de paz e menos violência, menos preconceito. A gente precisa acabar com o preconceito, com a violência. Então eles propõem esse debate, né? Como mudar isso no nosso mundo. E as palavras guerra e paz fazem parte do nome do artista, né? De cada artista. Então, ó, Alan Guerra e Neraldo de la Paz. Então eles pegaram, né, os nomes deles e utilizaram como motivação para criar também a obra de arte, né? Dando ali até o título ali para a obra de arte. Então, muito legal, né, esse grande arco, né, feito com retalhos, né, fazendo essa obra de arte bem importante de ser discutida e apreciada também. Você já observou como as cores podem transmitir mensagens e sensações? E quais festas e comemorações você conhece que utiliza essas cores, né? Então, na obra que a gente viu anteriormente, tem essas mensagens através também das cores, né? Esse arco-íris trazendo, né, a questão da importância de respeito à diversidade, né? Dizendo não à violência, não à discriminação. E aí, você já percebeu essas mensagens através de cores nas obras de arte? E você já viu, né, ou conhece alguma comemoração que utiliza de muitas cores aí, né, utilizando as cores para criar essa festividade? Então pensa um pouquinho, daqui a pouquinho a prof volta para a gente conversar muito mais ainda sobre mensagem na arte, né, e o que nós podemos ver sobre ela aqui na aula. Até daqui a pouquinho!
Então as cores podem nos propor diversas emoções, sensações, né? Se a gente tem cores quentes, né, a gente vai propor uma felicidade, uma alegria, ou cores frias, trazendo aquela melancolia, aquela tristeza. E tem várias festas que utilizam da questão de cores presente, né? A gente tem a festa das cores, festa junina e muito mais. Espero que vocês tenham caprichado nessa atividade. Então vamos continuar. Então a gente vai observar essa obra de arte, né, a Guernica, de Pablo Picasso. Olha que legal, né? Então, uma obra, percebam, né? Tem pedaços jogados no chão, tem texturas, né, de jornal em algumas partes da obra, né? A mão aqui de um lado, uma espada quebrada, né? Tem a dramatização ali dessa obra, o sofrimento, essa carga de sofrimento também na obra. Então, essa obra de Pablo Picasso, ela trabalha, né, essa imagem representa uma cena de guerra ocorrida na cidade de Guernica, Espanha, dia 26 de abril de 1937. No mesmo ano de 1937, o artista espanhol Pablo Picasso, né, criou essa pintura que é conhecida como Guernica, que ele deu o nome da cidade bombardeada. Então, nessa obra, ele vai trazer toda essa dramaticidade, né, todo esse sofrimento causado pela guerra, né? Então, todo esse sofrimento, ele tem coisas jogadas no chão, as paletas de cores que ele utilizou também traz essa dramatização, né, para a obra de arte. A questão da utilização dos jornais, como essas notícias, né, que o jornal trazia da guerra também vai estar presente. Então, você observou que as cores que o artista utilizou, né, na obra de arte. Então, a gente vai analisá-las um pouquinho, né? Então, ao observarmos a obra, percebemos que o preto e o cinza, o branco e tons azulados foram as cores utilizadas pelo artista. Elas servem para quê? Para intensificar a sensação de drama, né, causado pelo bombardeio. Então, essa coisa do sofrimento, essa carga emocional, né, que ocorreu na questão da guerra, ali nesse bombardeio na cidade de Guernica. Então, vai trazer através dessas paletas de cores, né? A escolha por uma paleta monocromática está relacionada às fotografias de guerra em preto e branco, vinculada também pelos jornais, né, da época, que causaram grande impacto no artista. Então ele vai utilizar até dessa textura, né, do jornal presente nessa obra de arte também. É possível perceber também a presença da textura, né, que a prof falou aqui, que assemelha de jornal em algumas figuras, como se fossem elementos escritos. Tal recurso contribui ainda mais para dar um caráter de denúncia. Então, nessa obra, ele vai estar denunciando, criticando, trazendo, né, a importância de promover a paz, né, que a guerra não leva a nada, só traz sofrimento, essa carga dramática ruim, né, as pessoas morrem, enfim, ele vai trazer toda essa carga de denúncia para a sua obra de arte, né, através dessas texturas também de jornal presente na Guernica. Mensagem da Paz, né? O Pablo Picasso, né? Você sabe quem ele foi, né? Então ele foi um grande artista, um pintor espanhol, escultor, desenhista, cujo trabalho influenciou e transformou o rumo da arte. Ele também é um amante da fotografia, que auxiliou no trato com a pintura, como na obra da Guernica, né? Onde 36 imagens fotográficas foram o ponto de partida para a mesma. Então, olha que legal, né? Então, um artista que trabalhou ali com diversas linguagens, muito criativo, e que tem também a denúncia ali, trazendo mensagens na sua obra de arte. Cândido Portinari, né, outro artista, né, um artista aqui brasileiro. Então agora vamos conhecer um artista plástico brasileiro que também retratou os temas de guerra e paz em suas obras. Trata-se de Cândido Portinari, que nasceu na cidade de Brodowski, né, no interior de São Paulo, em 29 de dezembro de 1903, faleceu no Rio de Janeiro em 1962. Durante sua trajetória, ele estudou na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, visitou muitos países, entre eles Espanha, França, Itália, onde finalizou seus estudos. Né? Então, um artista que vai trazer muito, né, do nosso povo, vai retratar pessoas simples, né, do nosso cotidiano, trabalhadores, que antes, né, não estavam sendo retratados. Então, é um grande trabalho do Cândido Portinari. Né? Então, aqui na sua obra, a gente tem, né, a guerra e a paz. Então, um painel representando a guerra, outro representando a paz. Né? Então, no painel da paz, percebemos que ele usa cores mais claras e quentes. Essa escolha faz parte da intenção do artista. Compare essas duas imagens com, né, como o artista expressou o tema guerra. Então aqui a paz
está mais claro, mais iluminado, né? E a guerra mais sombria, como a gente viu na Guernica, né, de Pablo Picasso, que usou tons de cinza, né, cores mais escuras na sua obra de arte para trazer o drama, né, a melancolia, a dor. Então aqui o Cândido Portinari também vai fazer isso, vai usar paletas mais escuras para a guerra, né? E cores mais claras, mais iluminadas para a paz. No painel da paz, vemos vários grupos de pessoas, entre os quais uma de crianças cantando, onde pessoas, né, outras pessoas trabalhando, dançando, brincando, ou seja, uma visão de vida em tempos de paz, né? Então, se a gente está em paz, a gente está mais feliz, está alegre, está brincando, está cantando, né? Tem maior liberdade de viver, né? Na guerra tem o sofrimento, então aqui a gente percebe essa alegria que propõe a paz. Então, agora é com vocês, tá bom? De acordo com o conteúdo estudado, escreva o que você entendeu sobre as obras Guernica, de Pablo Picasso, e Guerra e Paz, de Cândido Portinari, né? Então, duas obras aí que vão estar tratando de guerra e também falando sobre a paz, né? Então, um tempinho aí para vocês capricharem nessa atividade. Daqui a pouco a prof volta para a gente continuar, tá bom? Combinado? Então, boa atividade!
Capricharam? Muito bem, isso aí, né? Então, o que aqui, ó, de acordo com o conteúdo estudado, escreva o que você entendeu sobre Guernica, né, de Pablo Picasso, e Guerra e Paz, de Cândido Portinari. E aí, o que você anotou? Tô curiosa, né? Então, vai uma sugestão aqui de resposta para vocês, tá bom? Então, vamos ver se ficou parecido ou não aí com a resposta de vocês. Então, Guernica, de Pablo Picasso, representa uma cena de guerra ocorrida na cidade de Guernica, né, que dá o título à obra de arte, na Espanha, em 1937. Para intensificar a sensação de drama causado pelo bombardeio, o artista utiliza tons de preto, cinza, branco e tons azulados. Na obra de arte também tem textura de jornal, né, porque era através do jornal que eles tinham também as notícias dos bombardeios, né? Então, ele também utilizou a textura de jornal nessas obras, né? Então, ele trouxe também a questão do drama muito presente, tanto nas cores, né, como o formato, né, das pessoas caídas no chão, braços com espadas quebradas. Então, vários elementos para trazer essa carga pesada da guerra, né? E no painel Paz, né, do Cândido Portinari, usa cores mais claras e quentes. Há vários grupos de pessoas, entre os quais um de uma criança cantando, pessoas trabalhando, dançando, brincando, ou seja, vivendo a paz, né? E já no quadro, né, a guerra traz as cores mais escuras, né, como a gente viu também no Pablo Picasso de Guernica. Em ambas obras, né, trazendo essa questão de denúncia também, né? Pablo Picasso trabalhou essa questão de denúncia na obra Guernica, né? Trazendo a denúncia contra a guerra, né? Falando sobre esse tema, né? Que é importante falar para que não aconteça e trazendo essa mensagem de certa forma de paz, que nós precisamos de paz, né? Não precisamos de guerra. E Pablo Picasso, né, fez essa questão dessa denúncia. E Cândido Portinari também, né, através do seu painel de Guerra e Paz, né? Esses dois painéis trazendo, né, a diferença, né, o lado sombrio, que é a guerra, o lado claro, iluminado, que é a paz, né, onde as pessoas têm liberdade para cantar, para brincar, para pular, né, e para ser pessoas livres, né, viver mesmo, onde na guerra não há esse espaço, né. Então, ambos artistas trazendo as suas mensagens na arte, através da obra de arte, né, das suas inspirações. Pablo Picasso inspirado, né, numa guerra que realmente aconteceu, e Cândido Portinari trazendo, através dos elementos do cotidiano, né, essa relação de guerra e paz. Então, trazendo as suas mensagens através da arte. Então, o que nós vimos, né, nessa aula? Nós vimos que a arte pode transmitir mensagens aos seus observadores. Vimos também a arte em instalação, né? Que é uma arte que propõe o quê? A utilização de um grande espaço, onde o público pode participar de forma atuante também nessa instalação e que também vai propor mensagens na arte, né? A gente viu a obra que trabalhou a questão ali, né, da não violência, do não preconceito, né? Trabalhando a questão da importância da diversidade. Então, espero que vocês tenham apreciado. Vou colocar a tela azul da aula Paraná. Um beijo gigante, ultra mega no coração de vocês, porque hoje nós falamos sobre mensagens na arte. Uou!